espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Este programa conta com a produção da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, coprodução e realização da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos e coordenação editorial de Joel Costa e Arlindo Macedo. Eu sou Alice da Cruz e com todo o prazer vou apresentar-lhe os factos que são notícia no ZAC Magazine. O ZAC Magazine, um programa que impulsiona relações de boa parceria. A quarta-feira, na LAC, depois das 10 horas. O que se passa, Sr. Polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, Sr. Polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Votos renovados de bom dia, se caro ouvinte. Este é o seu programa, o ZAC Magazine da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Conheça os principais tópicos a serem abordados na edição de hoje. O Ministério dos Petróleos vai colaborar com as empresas do setor petrolífero para facilitar o processo de redução de custos operacionais. A revelação é do Ministro dos Petróleos, engenheiro José Maria Botelho de Vasconcelos, em entrevista à LAC. De acordo com o ministro, o Estado angolano está a estudar incentivos a atribuir às empresas operadoras do setor petrolífero, tendo em vista a necessidade de redução dos custos operacionais. Arranca hoje a Conferência Internacional de Promoção de Investimentos para a província de Malange, sob o lema Angola 40 anos, Malange investir para a aceleração da diversificação da economia. Do evento participam, para além dos empresários nacionais, empresas de 12 países, com destaque para os Estados Unidos, Alemanha e das duas maiores economias de África, no caso África do Sul e Nigéria. Arranca amanhã a segunda edição do Luanda Oil and Gas Conference and Expo. Do evento participam empresas dos Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Singapura. 500 empresários estão inscritos para a conferência e mais de 60 empresas que dão suporte à indústria petrolífera participam da exposição. Também para acompanhar hoje a segunda e última parte do debate sobre o tema, baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Os convidados são o presidente da AIA, José Severino, o economista Carlos Rosado e o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. São estes os assuntos para acompanhar na presente edição do ZAC Magazine, mas antes, como é habitual, vamos tornar muito mais agradável a sua manhã de quarta-feira com a brilhante voz de Trace Chapman no tema Fast Car. Boa escuta.
get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He live with a bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. O tema Fast Car na voz de Trace Chapman aqui no ZAC Magazine. ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. O ZAC Magazine. O programa que significa oportunidades de negócio. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas na LAC, aqui, na sua antena. O sucesso de uma nação depende da capacidade da sua classe empresarial e dos parceiros por si escolhidos para evoluir em conjunto, caminhando sincronizadamente com passos firmes e objetivos. É assim que se reconhece na Câmara do Comércio um papel crucial, desde a sua criação em 1991, na aproximação comercial entre Angola e os Estados Unidos da América, por via de uma ponte segura de transações comerciais, edificada ao longo dos anos, rumo a um futuro ainda melhor. Falou o Vice-Presidente da República de Angola, Engenheiro Manuel Vicente. O ZAC Magazine, o programa que promove as relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América. O que se passa, Sr. Polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, Sr. Polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Agora 10 horas e mais 9 minutos. Se só agora nos sintonizou, saiba que está em companhia do ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola.
Na presente edição do ZAC Magazine trazemos-lhe a segunda parte do debate sobre o tema baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Os nossos convidados são o presidente da AIA, José Severino, o economista Carlos Rosado e o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. Mas isto para acompanhar mais lá para frente. Por agora, o nosso itinerário temático leva-nos para as mais recentes notícias sobre a indústria petrolífera. Já aqui anunciamos que as empresas do setor petrolífero estão preocupadas com o impacto do aumento dos custos operacionais no setor face à redução do preço do barril de petróleo. A reação do Executivo não se fez esperar. Através do Ministério dos Petróleos, o Executivo angolano admitiu durante o Conselho Consultivo deste órgão que está atento à situação e partilha a mesma preocupação com as empresas do setor e que vai negociar com as empresas as melhores condições para ambos os lados. Em entrevista concedida recentemente à LAC, o titular do Ministério dos Petróleos informou que o pelouro que dirige está a estudar incentivos a atribuir às empresas operadoras do setor petrolífero, tendo em vista a necessidade de redução de custos operacionais. Questionado sobre como andam as negociações entre as operadoras do setor petrolífero e o Estado no sentido de reduzir os custos operacionais num contexto da baixa do preço do petróleo, o responsável explica os trabalhos que estão a ser realizados com vista a assegurar a redução de custos operacionais para a produção de petróleo no país. São trabalhos que estão a ser feitos. Como sabe, a situação atual tem levado com que as empresas reduzam os seus custos e nessa redução de custos é feita no sentido de olhar para os contratos que temos e verificar exatamente onde é que poderão serem reduzidos os custos e onde é que podem ser encontrados mais alguns incentivos. Como sabe, a situação atual da nossa realidade é que começam a existir em alguns blocos, estão neste momento em produção, campos dispersos e muitos deles estão muito próximos, que estão quase contíguos, e o que se está a fazer é tentar criar algumas sinergias que façam, de facto, baixar os custos. É todo um trabalho que está em curso. Ministro dos Petróleos José Maria Botelho de Vasconcelos referiu que está em curso o diálogo com as empresas, tendo em vista a encontrar soluções favoráveis, quer para as empresas, quer para o Estado angolano. No setor existe a tradição do diálogo permanente, analisar em cada momento a realidade e tentarmos ajustar e encontrarmos soluções equilibradas, tanto para as empresas como para os interesses do próprio Estado. De acordo com o responsável, o preço ideal para Angola seriam $60. Entretanto, em função da realidade, o país está a elaborar o orçamento na casa dos $40, de modo a assegurar a manutenção dos projetos prioritários. Para nós, o ideal seria, de facto, um preço que pudesse corresponder aí à volta de $60, não é? O mínimo. Mas sabe que os nossos instrumentos a nível do país, o Orçamento Geral do Estado, como tem sido tradição e as decisões têm sido conservadoras, está em $40, mas sabe que isso provoca o desacelerar e também a suspensão de alguns programas, alguns projetos, mas tudo está a ser feito para que esta situação não crie impactos que possam redundar em situações mais difíceis. O Governo está a trabalhar e creio que as soluções têm vindo a ser encontradas no sentido de mitigar a situação atual. Questionado sobre a possibilidade de aumento do preço do petróleo, o ministro dos Petróleos avançou que o preço vai se manter baixo durante algum tempo. Entretanto, afirma que os países produtores procuram encontrar uma solução para garantir que o preço se mantenha em níveis que os satisfaçam. A conjuntura está difícil, não é? E em cada momento nós sabemos que vários especialistas das várias regiões e das várias instituições especializadas têm divulgado os resultados das suas análises. Mas nós queremos que a conjuntura atual é uma conjuntura em que o preço vai se manter ainda por algum tempo, ao nível em que está. Mas sabe que
Os países produtores e não produtores têm realizado algumas reuniões entre si para que possa ser encontrada uma saída no sentido de manter o preço aos níveis em que os produtores do petróleo convencional, a níveis que satisfaçam. Portanto, este diálogo tem decorrido. Vamos aguardar, efetivamente, que saiam destes encontros soluções que possam satisfazer a todos. Ministro dos Petróleos, José Maria Botelho de Vasconcelos, governo partilha a mesma preocupação das petrolíferas sobre o aumento dos custos operacionais para a produção de petróleo em Angola. Estão em curso negociações para encontrar a melhor via de redução de custos de produção, de modo a beneficiar quer o executivo, quer as empresas do setor. Ainda as notícias sobre o setor petrolífero. Arranca amanhã a segunda edição do Luanda Oil and Gas Conference and Expo. Do evento participam empresas dos Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Singapura. 500 empresários estão inscritos para o fórum e mais de 60 empresas que dão suporte à indústria petrolífera participam da exposição. E de oportunidades de negócio não é tudo. Arranca hoje a Conferência Internacional de Promoção de Investimentos para a província de Malange, sob o lema Angola 40 anos, Malange investir para a aceleração da diversificação da economia. O governador da província de Malange explica os objetivos da realização do evento. O principal objetivo é o da promoção do investimento na província e a sensibilização da comunidade nacional e internacional de negócios sobre as potencialidades, vantagens e oportunidade de se investir em Angola e particularmente em Malange, que pelo seu potencial e localização geográfica privilegiada é um território incontornável nos esforços que o Executivo angolano vem realizando para a aceleração da diversificação da economia, assente em bases sustentáveis. O governador de Malange, Norberto dos Santos, explicou que aguarda-se melhor a participação de empresas de 12 países, com destaque para os Estados Unidos da América, China, Espanha, Alemanha, Nigéria e África do Sul. Prevê-se que cerca de 300 participantes participem desta conferência, que pretendemos não seja apenas mais um fórum, mas uma verdadeira plataforma de bons negócios. Até ao momento, possuímos a confirmação de empresas e instituições interessadas dos Estados Unidos da América, China, Argentina, Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Brasil, África do Sul, Nigéria e Gana. Aguardamos desde já, ansiosamente, pela valiosa participação da comunidade de negócios dos Estados Unidos da América. Estivemos a ouvir declarações do governador de Malange, Norberto dos Santos. Para mais dados sobre o evento, Joel Costa conversa já a seguir com o porta-voz da primeira Conferência Internacional para a Atração de Investimentos para a província de Malange. O ZAC Magazine. Linha direta. Ora viva, muito bom dia, ouvintes do programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola, o ZAC Magazine. Estamos a falar a partir de Luanda, mas vamos viajar para a província de Malange, onde decorre a partir de hoje a primeira Conferência Internacional para a Atração de Investimentos para a província de Malange. Connosco está o porta-voz da conferência, Nelo de Carvalho, a quem saudamos. Muito bom dia, Nelo de Carvalho, e bem-vindo ao ZAC Magazine. Muito bom dia para si e bom dia para os ouvintes. Nelo de Carvalho, o evento, segundo soubemos, vai começar hoje e termina no dia 23. Entretanto, aguardam-se empresas de 12 países, com destaque para os Estados Unidos, a maior economia do mundo, e também de outros países como a Alemanha e França, a terceira maior economia do mundo. Mas também temos as maiores economias da África, que, na verdade, a África do Sul e também a Nigéria. Poderia, por favor, dizer-nos como estão os preparativos para este evento e se essas delegações empresariais já se encontram na nossa belíssima província de Malange?
De facto, as condições estão criadas para o êxito e o sucesso desta conferência. Os convidados, os investidores inscritos para esta conferência começam a escalar esta quarta-feira a cidade de Malange. A primeira aeronave sai de Luanda por volta das 9h45, com cerca de 50 investidores nacionais e estrangeiros. E neste preciso momento está a sair uma delegação já com 60 investidores via terrestre, com os meios que o governo da província colocou à disposição dos investidores. O dia dedicado ao alojamento, o credenciamento e também os chamados encontros business to business. Estes encontros que naturalmente vai ser o indicador inicial de como e qual é a expectativa que reina entre os investidores estrangeiros e nacionais e a classe empresarial local. Para amanhã, naturalmente, será o grande dia, em que o evento estará repartido em 3 painéis. O primeiro painel vai referir-se à economia e negócios em Angola e vai dominar os temas economia e ambiente de negócios, a nova lei de investimento privado e o plano de desenvolvimento do setor da energia e águas para a província de Malange. O segundo painel acontece logo a seguir, com o tema potencialidades e oportunidades de investimento em Malange, com os temas Malange, potencialidade económica e oportunidades de investimento. Será apresentado durante este painel, o guia do investidor para a província de Malange, e depois vai-se falar do agronegócio e indústria, o potencial agrícola de Malange e também falar-se um pouco do polo agroindustrial de Capanga. O terceiro e o último painel está reservado para as experiências de investimento em Malange, e este será o período em que as grandes empresas que investiram em Malange com grandes resultados poderão apresentar as suas experiências. Estamos a falar do projeto Biocon, o primeiro projeto de biocombustível em Angola, um projeto de agroindústria. Estamos a falar do projeto Pedras Negras, também um projeto de agroindústria. E estamos a falar do projeto Punguandongo, que é um projeto ligado ao turismo, que também vai ser apresentado amanhã aqui nesta conferência. Depois, seguir-se-á o projeto de reabilitação das torres gêmeas da cidade de Malange, que também é uma iniciativa privada, que será aqui apresentado pela empresa Engie Power. E no dia 23, portanto, termina a conferência com a visita aos projetos e locais turísticos. Estamos a falar das quedas de Caparula, estamos a falar da barragem de Capanga, estamos a falar do projeto Biocon, estamos a falar das visitas Pedras Negras de Punguandongo, estamos a falar também da visita do polo agroindustrial de Malange. Portanto, estes são os temas e assim está a acontecer os preparativos então desta Conferência Internacional de Promoção de Investimento para a província de Malange, que vai ser prestigiada com investidores da maior economia do mundo. Estamos a falar dos Estados Unidos da América. Nelo Carvalho, muito obrigado por este retrato que nos faz a partir daí da belíssima província de Malange. Qual é o cenário que se vislumbra atualmente aí na província? Qual é a expectativa da parte dos empresários locais? A expectativa é grande. Neste preciso momento, muitos empresários já estão aqui no local de onde vos falamos, que é no Ginga Center. Para além da expectativa dos encontros bilaterais, os business to business, também há aquela expectativa de poder encontrar parceiros para os diversos projetos que a classe empresarial local tem e que pretende implementar naturalmente aqui nas terras de Angola Quiloantes. Muito obrigado, Nelo Carvalho. Desejamos sucesso nesta atividade e, naturalmente, na próxima quarta-feira vamos fazer o balanço daquilo que foi a atividade desta conferência. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado a nós e bom trabalho também. Joel Costa e o porta-voz da primeira Conferência Internacional para a Atração de Investimentos para a província de Malange, que decorre hoje sob o lema Angola 40 anos, Malange investir para a aceleração da diversificação da economia. Vamos agora fazer uma breve pausa para honrarmos com os nossos compromissos publicitários e logo a seguir vamos trazer-lhe a segunda parte do debate sobre o tema baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Até já. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Passa, senhor polícia, eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira
e chegava... Mas afinal, senhor polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. O ZAC Magazine, o programa que significa oportunidades de negócio. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas na LAC, aqui, na sua antena. Reconhecemos que os Estados Unidos é apenas um dos muitos parceiros de Angola que Angola tem no mundo, não é? Pretendemos ser um parceiro primordial de Angola no fortalecimento da economia. Por que é que Angola deve ver os Estados Unidos como um parceiro importante na diversificação da sua economia? Como o presidente Obama afirmou claramente na Cimeira dos Líderes Africanos, e passo a citar, nós não simplesmente queremos extrair os minerais do solo para o nosso crescimento, queremos construir parcerias genuínas que criam empregos e oportunidades para todos os nossos povos e que desencadeiam uma nova era de crescimento em África. Fim desta citação. Angola próspera é bom para Angola. Uma Angola próspera é bom para a África. Uma Angola próspera também é bom para os Estados Unidos. Falou Ellen Lalim, a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola. O ZAC Magazine. Continua a acompanhar o ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Agora 10 horas e mais 27 minutos, conforme referimos, vai acompanhar a seguir a segunda parte do debate sobre o tema baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Os nossos convidados são o presidente da AIA, José Severino, o economista Carlos Rosado e o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. O debate é conduzido pelo Joel Costa. O ZAC Magazine. Economia. Renovados os votos de muito bom dia aos nossos ouvintes, vamos continuar com o debate sobre o tema baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Um debate que, na verdade, é um ciclo de debates. Começamos com este painel e vamos ouvir as opiniões de diferentes pessoas, diferentes entidades da sociedade angolana. Começamos com José Severino, presidente da AIA, Carlos Rosado, economista, e, naturalmente, com o Sr. Pedro Godinho, diretor executivo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Vamos, na sequência do que fizemos na edição passada, continuar com o debate. Recordar aos nossos ouvintes que está em análise, afinal, o que deve ser feito para acelerar o processo de diversificação da economia. Os nossos painelistas louvam a iniciativa dos diferentes governos das províncias de Angola de organizar fóruns para atração de investimento. Louvam-se também iniciativas com vista à questão de aprovar uma lei do investimento privado com algumas alterações. Entretanto, chama-se a atenção para a necessidade de melhorar o ambiente de negócios. Angola, a posição de Angola no ranking do Doing Business não é das melhores, está entre os últimos de 146 países. Naturalmente, há muito trabalho por se fazer e Carlos Rosado de Carvalho, na edição passada, chamou a atenção de um facto importantíssimo, que, na verdade, a situação que está a ocorrer, de acordo com dados do BNA, o Banco Nacional de Angola, entre 2013 e 2014, segundo dados do Banco Nacional de Angola, o investimento direto estrangeiro em Angola, excluindo petróleo e diamantes, cifrou-se em apenas 100 milhões de dólares, quando, na verdade, no mesmo período, o investimento de angolanos no exterior cifrou-se em 17 bilhões de dólares. Naturalmente, um número preocupante, um número que leva à reflexão. E, nesta ordem de ideias, os nossos painelistas, quer José Severino, quer Pedro Godinho, chamam a atenção que é necessário entender-se por que razão isso acontece. Porque é que as empresas angolanas preferem pegar o seu dinheiro e colocar no exterior e não repatriam o capital, contrariamente ao que acontece com as empresas estrangeiras que estão no nosso país, que vêm para cá, fazem os investimentos e, no final do tempo,
retiram todo o seu dinheiro, ou grande parte dele, e regressa para o seu país de origem. No caso de Angola, 17 bilhões saíram do país e, naturalmente, não tem havido o repatriamento de capital. Este é um facto levantado e que chamou demasiada atenção. Pedro Godinho, por seu turno, chamou atenção para a necessidade de se utilizar o mesmo sistema de criação de parcerias, porque aqui as parcerias são vistas como uma solução para o problema, mas um modelo de parcerias entre empresas angolanas e estrangeiras muito semelhante ao que se utilizou no setor petrolífero. E, naturalmente, Carlos Rosado corrobora, mas discorda quando diz que este modelo se calhar não foi o melhor, mas concorda que é necessário que alguns angolanos, se calhar, ao invés de receberem cotas de participação nas empresas, devem naturalmente ganhar alguma experiência, trabalhar nas multinacionais ou nas empresas que investem, ganhar conhecimento, endurance, e logo a seguir, a semelhança do que aconteceu no setor petrolífero, saem as pessoas quadros séniores e criam as suas próprias empresas, enriquecendo assim e dinamizando a competitividade da economia, indo para outros setores. Levantou-se também a questão do setor do turismo, que é necessário reduzir os preços, acabar com a especulação, ou pelo menos controlar a especulação, de modo que não seja mais caro passar 2 dias em Angola do que uma semana no Brasil ou na Noruega, ou outros países do mundo. Chama-se atenção para essa questão da competitividade, o acesso dos investidores e também dos turistas ao país deve ser facilitado, naturalmente salvaguardando as questões ligadas à segurança. Também José Severino vai explicando que a nível da agricultura é fundamental que se crie o seguro agrícola e, naturalmente, que se avance para um modelo de concessão de crédito pelo menos de 12 anos e não de 8 anos, 3 anos, como tem sido feito. E depois não cobrar juros de 3 meses, porque não existe nenhum ciclo de produção na agricultura que dê rendimentos de 3 em 3 meses. Vai-se falando durante o debate sobre a diversificação da economia, dá para perceber que, efetivamente, o objetivo são as parcerias. As parcerias são uma base fundamental, são uma chave para a atração do investimento que o país precisa. José Severino defende também que é necessário que Angola cresça a 2 dígitos, porque crescer a 1 dígito apenas não vai tornar o país competitivo nem na região, nem no mundo, e tornamo-nos mais atrasados. São estes os pontos fortes do debate que vamos continuar a acompanhar e que estamos a acompanhar desde a edição passada do USAC Magazine. O Sr. Pedro Godinho ia reagir às declarações do Sr. Carlos Rosado de Carvalho sobre, afinal de contas, o que se deve fazer para ter maior transparência a nível das parcerias, também no setor petrolífero, porque ele diz que concorda consigo, que de facto deve-se usar este modelo de parcerias, mas é necessário que haja mais transparência e que não sejam apenas dadas participações de empresas ou negócios a pessoas ligadas à indústria petrolífera ou ao executivo. Concorda com essa afirmação? O que é que tem a dizer sobre isso? Eu tenho exemplos e práticos para isso. 2 questões aqui que gostaria de realçar. Como todos nós sabemos, o petróleo é a locomotiva dessa economia, é o motor. A capacitação do empresariado nacional passa necessariamente pelo contacto que esse empresariado vai ter com essas multinacionais. Tem que ser bem preparado. E, como já lhe disse, enquanto província ultramarina, não houve cultura empresarial angolana. Os poucos empresários angolanos que existiram representam uma exceção. Mas desculpe, então, já estamos a 40 anos da independência, não é? Por isso é que ainda vamos aos bancos pedir financiamento numa folha da A4. Estamos a 40 anos da independência. Porque o pessoal não está estruturado. Entrar para o setor petrolífero, quando nos relacionamos com uma multinacional, dentro do conceito que estamos aqui a discutir, uma multinacional aporta Angola. É aconselhado a constituição de uma parceria com o angolano. Não é aconselhado, é-lhe imposto, que é diferente. É aconselhado, porque se ele não tiver a parceria com a empresa angolana, não vai beneficiar dos incentivos fiscais, não terá muita facilidade na resolução dos seus problemas. É uma imposição, Mas o que é mais importante aqui é ver o conceito. A partir daí, a multinacional vai querer saber qual é o perfil dessa pessoa. Vai fazer uma análise com aquilo que normalmente se chama o due diligence. Quem é que lhe dá o perfil dessa pessoa? É o funcionário que lá está? Não. Recorre, por exemplo, a empresas como a Deloitte, a KPMG, para tentar saber do perfil. Houve aqui muitas parcerias que foram aconselhadas e que abortaram porque, de facto, descobriram que os elementos que faziam parte da empresa angolana eram incompatíveis com o FCPA, que é a lei americana do Foreign Corrupt Practices Act ou Anti-Bribery Law. São as listas dos acionistas, portanto, o que se tem passado aqui é que inúmeras empresas nacionais
acessaram o setor petrolífero na prestação de serviços e têm vindo a criar postos de trabalho e têm contribuído muito para a economia. Para quem vive essa realidade, é uma das estratégias mais brilhantes do nosso governo. Mas o CAI contesta isto. E, portanto, é um processo. As pessoas que para entrarem para o setor petrolífero têm que ter alguma cultura empresarial. Não é para hoje nasci, sonhei em entrar para o setor dos petróleos, para o CAI, a Sonangol tem que abrir as portas porque é angolano. Não. É preciso fazer o trabalho de casa. Não é isso que estamos aqui a dizer, não é? E ainda posso demonstrar Godinho, não é isso que estamos aqui a dizer, não é? Com nossos empresários, por exemplo, nós organizamos... Agora, que só sejam competentes aqueles que estão na lista dos beneficiários, olha, vamos dar uma curva. Vou convidar aqui o meu amigo Rosado e aqui o meu amigo Severino a ir ao Fresh Friday. É um evento que nós organizamos todas as sextas-feiras, no sentido de promover... Primeira sexta-feira do mês. Sim, para para promover exatamente as conexões, o networking entre empresários. O nosso empresário, sexta-feira, que é? Como se usa dizer, larguei a gravata e o fato, acabou. Não tenha interesse em participar num evento como esse. Acesso gratuito e facilidade de interagir com as grandes multinacionais, porque a maior parte das vezes quem vai nessas multinacionais, as operadoras, vão vice-presidentes e presidentes estão lá e não se vê angolanos. Meus caros, são muito poucos angolanos. Infelizmente, Pedro, quem vai não lá, é só no First Friday, são nas conferências, exatamente, são nos seminários. A gente, em vez de irmos lá aprender, a maior parte das pessoas, que, enfim, é os chamados expatriados, é muitas vezes as pessoas que efetivamente estão lá. Pedro, eu acho que sobre o conceito em abstrato, ninguém está em desacordo. Eu não estou, e presumo que o Zé Severino também não. O que nós estamos a falar, e o que eu estou a falar, é depois da implementação na prática deste conceito, que beneficia apenas algumas pessoas. A coisa mais fácil de se resolver isso, e nós não estamos a dizer que é isto ou que é aquilo, é publicarem a lista dos acionistas. Dizem, olha, este contrato foi dado, quem são os não operadores? Até porque eu não conheço angolanos, nenhuma empresa angolana que seja operadora. As empresas as empresas que estão nos blocos são sleeping partners, estão ali só para... Recebem o dinheiro da Sonangol para financiamento, porque, Pedro, se me vieres dizer... Essa é a questão. Se me vieres dizer que tem um grande know-how e que puseram capital, etc., não. É preciso dizer como é que funcionam as parcerias nos petróleos. A Sonangol empresta o dinheiro. Essas pessoas não fazem rigorosamente nada nas empresas. Nas empresas de prestação de serviços, eu ainda admito. Das empresas de prestação de serviços, mas pronto, Pedro, não há... Quer dizer, eu com o conceito... Isso não é o principal. Eu não estou contra o conceito. Eu não estou contra o conceito. Eu estou contra a forma de implementação. E no caso do setor petrolífero, é preciso ver também, Pedro, que nós temos um poder negocial que nós não temos, por exemplo, na indústria do tomate. Não temos. Essa coisa de nós podermos impor, que é o caso, uma parceria local. Porque eu também estou convencido, Pedro, como estás e como dizes, que qualquer empresa estrangeira que venha investir em Angola, ela própria tem todo o interesse em ter um parceiro local. O que eu defendo é que seja a empresa a escolher, não sei se através das empresas de consultoria, se não. O que eu sou contra é que logo nos ministérios, logo nas agências públicas, comecem a aparecer os parceiros. E depois a parceria não chega ao Carlos, não chega ao Joel, não chega a ninguém. Chega a quem? A quem está nos ministérios, a quem está nas agências públicas e aos seus familiares. É contra isso que eu estou. E se isto tem sido assim, se nós não temos tido investimento direto estrangeiro, e se nós precisamos de investimento direto estrangeiro, como do pão para a boca, nós precisamos perceber o que é que correu mal, o que é que está a correr mal e resolver esses problemas. Olha, é só isso que eu defendo. Levou a pouco investimento nas áreas fundamentais, que é a educação, poucos investimentos na saúde, poucos investimentos, de certa maneira, na formatação do empresariado nacional, porque criamos alguns nichos em que se entendia que isso era possível, porque o investidor estrangeiro tem mais outros mercados onde investir. Às vezes pensamos que Angola é, de facto, o receptáculo privilegiado de investir. Não é verdade isso. O nosso doing business já é um constrangimento. E nesse constrangimento está exatamente aquilo que nós estamos aqui a discutir, que é a transparência. Essa é a grande questão. E ninguém vem para um país. Eu dou os exemplos. A Sonangol fez um grande esforço, a partida, para fazer uma rede de distribuição. Tudo muito bem. Depois apareceu agora a Pumangol. Mas nós devíamos ter aberto isso, como fazem os outros países. Mas enquanto tínhamos subsídios combustíveis, ninguém vinha cá. Quem é que ia estar aqui porque depois eu não recebo subsídio e o outro recebe? Portanto, nós temos que permitir que o investidor estrangeiro se sinta num meio confortável, tranquilo, para evitarmos que sejamos nós a ter que fazer todos os investimentos. O país não tem capacidade financeira para fazer
todos os investimentos. Eu dou o caso da barragem do Kev. Há uma multinacional que está há anos a tentar fazer uma barragem no Kev para implementar a jusante um projeto de alumínio para fornecer energia a Benguela e ao Kwanza Sul. Andamos há anos nesta discussão. Embrulharam-se e foram embora. Nesse aspecto eu concordo, mas deixa-me só responder. Querem mudar alguns interesses. É a chamada acumulação primitiva do capital, não é? Por exemplo, anda bem, mas eu só gostaria de deixar claro aqui um aspecto que eu subscrevo 1000% do que acabaram de dizer, que é importante o ambiente de negócio, esses exemplos dos obstáculos que são criados, de empresas que querem investir cá e acabam desistindo, isso há N casos que possam ser referenciados. Mas quando aqui o meu amigo Severino falou-me na questão do CAI e que haviam insatisfações, as empresas não conseguem, olha, se todos os dias estivermos atentos, vamos ao nosso Jornal de Angola e vamos naturalmente encontrar anúncios a convidar empresas nacionais a concorrerem para prestar os serviços. Agora é preciso ter competências. E se essas competências não estiverem presentes, naturalmente não serão dadas tão somente porque é a empresa de A ou a empresa de B. A questão da transparência em relação aos concursos já é um facto a nível do setor petrolífero. E podemos constatar isso. Há transparência e há abertura. Agora, o que é necessário nesse sentido é que o nosso empresário também seja mais acutilante e que seja pragmático, porque eu, na condição de líder da Câmara de Comércio dos Estados Unidos de Angola, tenho uma lista de empresários anónimos, que não estão referenciados a ninguém e que muitas das vezes eu pessoalmente duvidei do facto dessas pessoas estarem sozinhas. Por que essas pessoas não vão a reuniões do CAI? Agora, vão lá 300 empresários. São esses que vão ao CAI são os iniciados. E então, como ainda não estão capacitados e ainda não têm exatamente aquelas competências requeridas pela indústria, então, naturalmente, tem tido dificuldades. Presumo haver uma contradição. Não, porque o setor petrolífero é muito exigente, não é... Entrar no setor petrolífero não é para entrar para a indústria ou para entrar para a agricultura, é exigente. Mal damos o primeiro passo, estamos a nos confrontar com uma cultura internacional. Aqueles hábitos que são pontualidade, capacidade de prestar serviço 24/7. 24/7. Aqui, quando se toca a resolver um problema, que seja domingo ou feriado, deixam de existir nesses dias. Só a elite é que sabe isso, os outros não sabem. Não é elite. Eu, como já lhe disse, existem N empresas angolanas. Gostava de saber, olha, e sabe qual... vou mostrar esta minha percepção, a única forma... Vou apresentar uma lista de empresas de angolanos nessa condição. E sabe quais são os líderes dessas empresas? Ex-funcionários do setor petrolífero, a semelhança do meu caso. Claro. Todos os meus colegas, todas essas empresas, temos para aí 20 ou 30 pessoas que eu conheço e que são bem-sucedidas no setor, são todos ex-funcionários do setor. Por que isso? Porque domina a cultura do petróleo. Não é qualquer pessoa que nasce, que surge de um momento para o outro, sem conhecer a cultura. Por isso mesmo... Eu nessa casa da gestão, Pedro, até digo o seguinte, quer dizer, um bom gestor tanto gere farmácia, como gere petróleos, como gere FUBA. Quer dizer, precisa de ser um bom gestor. Portanto, eu tenho algumas dúvidas sobre esses assuntos de que são as pessoas do setor que têm que fazer. Não tem que fazer. É muito relativo, porque um bom gestor gere bem o coisa. Mas, enfim, eu repito, eu não estou contra esta situação. Em princípio, sou defensor das parcerias. Eu acho que as próprias empresas estrangeiras poderiam e deveriam e chegam a essa conclusão. O que eu sou contra é a forma como nós impomos essas parcerias. E essa filosofia que nos petróleos dá para fazer, que é paga com os resultados, eu duvido que na tal refinaria de óleo de palma isso pudesse acontecer. Ou que no hotel isso possa acontecer. Até podem-me dar um sócio que me vá contaminar o projeto. Mas aqui não é sócio. Em relação ao hotel, é normal. Eu acredito que o que deve haver aqui é um estigma em relação às parcerias. Porque o angolano precisa ser potenciado. E a única forma célere e rápida do angolano ser potenciado é torná-lo parceiro. Lá está, depois do investimento direto em Angola são 100 milhões de dólares só. Porque nos outros países ninguém está a pôr essa obrigação. Há outros fatores. Vamos falar. Pedro, não é só. Eu não estou a dizer que é só a questão das parcerias. Há um conjunto de fatores. Nem nunca, e portanto, não é tipo os casamentos, não é? Quando os casamentos acabam, a culpa não é só da mulher ou do marido, é provavelmente é dos dois, não é? E
dos amigos e da família. E, portanto, essa questão não se coloca, são muitos mais. Agora, o que eu defendo, no caso particular, e Pedro, eu estou a dizer isso com base em números. Eu estou a dizer o seguinte, estou a dizer que o investimento direto estrangeiro em Angola, excluindo o setor petrolífero e excluindo os diamantes, não existe. Se não existe, é por alguma razão. E mais outra coisa, o que eu estou a dizer também é que os angolanos que estão a ganhar dinheiro, muito dinheiro, não sei, presumo que seja no petróleo, eu admito que seja noutros sítios também, estão a levar esse dinheiro lá para fora. É isso que dizem os números do Banco Nacional de Angola. Agora, se os números do Banco Nacional de Angola estão errados, eu não sei. E depois nós vemos o seguinte, nós vemos o setor petrolífero, Pedro, sabes isso melhor do que eu, todos os anos transfere lucros para o estrangeiro, não é assim? Eu pergunto, os investidores angolanos estão a investir no estrangeiro, que investiram 17 mil milhões, depois estão a repatriar lucros para Angola? Não. Zero. Não há repatriamento de lucros. Portanto, se os angolanos estão a usar o dinheiro que ganham em Angola para levarem lá para fora, para investirem, então, depois, nós devíamos ter esse resultado, que era o movimento inverso, que era repatriarem lucros, como fazem os estrangeiros aqui. E isso eu não vejo. Portanto, eu estou a dizer coisas baseadas em factos. Posso estar... Esses números podem me induzir numa percepção errada. Se alguém me explicar porque é que não é, porque é que esta minha percepção está errada, eu não tenho problema nenhum. Vou explicar aqui uma questão do investimento. Reparem que deixou de ser investimento estrangeiro. Aqui um sofisma passou a ser investimento externo. Podem ser capitais nacionais, que estão lá fora, claro, que vêm e que depois vão transferir dividendos. Ok? E isso, a gente sabe como é que foi feito esse capital. Não nos parece que seja abonatório. Justamente. Não percebe. Segundo ponto. Tu disseste, e bem, que tens uma lista de 20. Vamos acrescentar por 30. Eu tenho uma lista de 300 de insatisfação. Achas que podemos estar confortáveis? Eu estou a falar de uma lista do Caio, num seminário. Podemos sim estar confortáveis. Okay. Não, pronto, ok. Porque é preciso que as pessoas reúnam condições. Tudo muito bem, ok. Agora, os que reúnem condições... Tu estás a pôr que são aqueles do núcleo. Isso não está correto. Porque senão, quando as pessoas quiserem investir na indústria, eu vou dizer que também não têm competência. Eu posso ser um bom industrial de pescas sem ser um bom pescador. Não sei se... Há aqui, Godinho, necessidade de sermos um bocado versáteis e de ver que o nosso crescimento, acho que é o ponto capital, não tem sido suficiente. Com este crescimento de 4,5%, nós não vamos ter competitividade na região. Portanto, todos os setores têm que analisar como é que, a sua maneira, e trabalhando com os outros, que é aquilo que eu dizia no início, podemos fazer um crescimento mais acelerado. Porque a África do Sul a crescer a 3%, e não há aqui nenhuma extrapolação política desta questão África do Sul ou Angola, porque passado... digamos que é passado, embora, enfim, em geopolítica os passados não se devam esquecer, mas o certo é que a África do Sul, crescendo a 3% e nós a 4%, cada vez estamos mais longe da competitividade da África do Sul. E se queremos integrar a zona de comércio livre, porque a nossa riqueza substantiva é assim, e a riqueza da África do Sul é assim, os ouvintes não estão a ouvir, mas eu fiz a nossa riqueza substantiva entre 2 dedos, entre o polegar e o indicador, e estou a fazer a distância de 2 braços, que é a economia sul-africana. A crescer a 3% cresce muito mais do que nós. Portanto, temos que ver aqui, e o setor petrolífero queixa-se dos custos em Angola. Provavelmente um deles é esta integração que é feita desta maneira. Portanto, temos que ver realmente que temos que ter muito mais objetividade numa questão de um país crescendo e dando oportunidades a um vasto tecido de empresários que querem ter a sua oportunidade. E não esquecer um foco. Porque, ok, nós temos que potenciar os empresários angolanos, nós temos, sim senhora, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas eu acho que o nosso foco, oportunidade. Mas o nosso foco está na criação de emprego para a generalidade dos angolanos. Esse, do meu ponto de vista, é que tem que ser o nosso foco. E, Joel, eu prefiro que sejam os angolanos a criarem emprego. Se nós temos verificado que o emprego não é criado, então que deixemos vir os estrangeiros que vêm por bem para criarem o emprego, porque o que nós precisamos em Angola,
além de empresários, nós precisamos de emprego. Empregos, para que as pessoas possam trabalhar, para que os nossos jovens não vão para a má vida e tenham oportunidades de emprego. E é isso que está demonstrado à sociedade que não existe. Se dúvidas houvesse, basta ver a crise que nós estamos a viver atualmente, em que nós estamos a ver que está tudo a desmoronar-se. Os preços aumentam, o Kwanza desvaloriza e os nossos salários estão praticamente na mesma. As pessoas têm e vivem cada vez com mais dificuldade. E, portanto, não me parece que é preciso ser muito inteligente para chegar à conclusão que nós devemos estar a fazer alguma coisa mal. Para nós termos caído nesta situação é porque nós estamos a fazer alguma coisa mal. E, portanto, é preciso olhar, como dizia ali o Pedro, com pragmatismo para as coisas e mudar aquilo que está mal, de forma a que nós consigamos convencer mais angolanos a investirem cá e que também consigamos atrair mais investidores estrangeiros para, efetivamente, investirem em Angola. Já para fechar, uma última pergunta. O ponto em que se debateu mais e que não chegou a um consenso. Naturalmente, de que forma, afinal, podemos potenciar e capacitar o empresariado nacional? Será pela via das parcerias ou será por outra via que aqui não foi citada? É pela via do desenvolvimento estruturado de todo o país. Isto não pode ser para nichos. Porque, se eu for a Gabela, quais são as oportunidades das pessoas lá? É a agricultura. Se eu for a Baía Farta, qual é a oportunidade? É as pescas. Portanto, estes dois setores são os setores vitais. O setor vital, embora possamos dizer que os recursos venham de lá para alavancar a economia, o setor vital de estabilidade da nossa vida não é o setor petrolífero. É a agricultura, as pescas, aqui foi acrescentado o turismo. Se isso tudo nós conseguirmos facilidades, incentivos, por exemplo, a lei do investimento agora eram 3 regiões na lei anterior, agora são 2. Eu pergunto, quem é que vai investir no Mochico? Quem vai investir no Quanto-Cubango? Quem vai investir no Bié? Isto não, para mim não tem lógica, porque nós queremos ter competitividade na região, temos que ter indústria, agroindústria, naquelas províncias que são limítrofes e evitar, ou pelo menos ter um balanço cambial positivo. Eles exportam para cá, que é salutar, e nós exportamos para lá. Hoje, a economia, o setor produtivo está litoralizado, não consegue chegar com competitividade a essas regiões. E o resultado é que nós temos contrabando, agora estamos a criar uma série de postos fronteiriços para conter, mas são medidas administrativas. Porquê? Porque eu não estou lá para ter a minha fábrica de sabão para contrapor a fábrica de sabão que está do outro lado. Há que ter uma reflexão muito profunda nesta situação, com serenidade, para encontrarmos soluções e não tomar, às vezes, medidas como se tomou recentemente com esta questão dos táxis. Vocês agora não podem parar aqui. Não pode ser. Nós propusemos em novembro do ano passado um pacto social, na previsão da crise. Estado, Executivo, centrais sindicais e patronato, para nos anteciparmos a previsibilidade da crise, tomar medidas conjuntas e pactos mesmo. Por exemplo, uma empresa que sabe que vai ter ruptura de estoques de matérias-primas, o que é que ela faz? Despede ou suspende a atividade dos operários e diz, meus senhores, eu não tenho matérias-primas, só tenho daqui a 6 semanas, está suspenso, daqui a 6 semanas, os postos de trabalho estão à disposição. Portanto, vamos dizer que precisamos de ter uma percepção de que o momento é de concertação social. Nós fizemos uma reunião a semana passada que nos vou logo a fazer um documento ao chefe do Executivo. Mas, às vezes, ficamos naquela... Eu ouço alguns responsáveis da área cambial dizer que a situação vai melhorar. E eu fico perplexo porque... Como é que alguém pode dizer isso? Como é que vai melhorar? Fico perplexo, ok? É evidente que quem está no Executivo tem que dar algumas mensagens de estabilização, de otimismo. Mas eu espero que isso não seja interiorizado. Nós temos que ter uma política cambial muito mais assertiva em relação à quebra das reservas líquidas. Porque nós vamos a caminho de reduzir. E se reduzirmos as reservas líquidas, enfim, vamos ter muito mais dificuldades. Algumas pessoas dizem, mas já vivemos com o petróleo abaixo disso. Mas era outra economia. Era uma economia de guerra, que toda a gente estava, de uma forma ou de outra, a dizer, o caminho é por aqui. Hoje, todos nós temos as nossas perspectivas. E já não é da mesma forma, não é? Nem temos uma política de partido único, felizmente, ok? Temos uma diversidade de opiniões e é preciso saber consertar esta diversidade de opiniões, porque aí é que está a unidade na ação. Muito obrigado, Sr. Severino. Carlos Lousado, a sua conclusão? Eu acho que nunca há apenas um caminho. Portanto, viram-me aqui eu a criticar
a questão das parcerias, mas eu sou adepto de parcerias. O que eu defendo é que essas parcerias não podem ou não devem ser impostas. E quando são impostas, nós devemos ter em conta os setores onde nós estamos a impor. Nós temos de ter consciência, como dizia o José Severino há pouco, que nós não estamos sozinhos no mundo. O empresário, o investidor estrangeiro que chega aqui, para já antes de vir a Angola, já leu uma série de relatórios sobre Angola. E se ele veio, é que apesar de tudo ele tem algum interesse em investir. Mas ele depois, chegando cá e confrontando-se com problemas, ele vai investir noutro país. Nós não estamos sozinhos. Eu tenho notícia de empresas e empresários estrangeiros que vêm a Angola e que depois decidem e vão para Moçambique, por exemplo. Portanto, nós temos que ter noção de que nós não estamos sozinhos no mundo. E as parcerias são importantes. Outra questão que nós temos que, efetivamente, que ver, que é outra forma que nós temos de aprendizagem, é nós não precisamos, os estrangeiros não precisam necessariamente de ter parcerias locais. O que acontece é que os próprios angolanos que trabalham nessas empresas podem ganhar capacidades e eles, passado 2, 3 anos ou o tempo que eles entenderem, saem e vão montar a sua própria empresa, porque nós precisamos de know-how de gestão. Nós precisamos de saber gerir. E quando se fazem as parcerias, é importante depois que os angolanos também estejam presentes na gestão da empresa e não estejam apenas à espera dos dividendos. E, portanto, e mais importante do que tudo isso é criar um ambiente de negócios favorável ao aparecimento de empresários. Quando demora muito tempo a fazer uma empresa, quando custa muito dinheiro fazer uma empresa, obviamente que a emergência de empresários nacionais não vai ser boa necessariamente. Muito obrigado, Carlos Rosado. Vamos assim dar por terminado o nosso debate. Muito obrigado aos nossos ouvintes por terem estado connosco em mais essa edição do programa USAC Magazine. Os nossos convidados foram o Sr. Pedro Godinho, diretor executivo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola, Carlos Rosado de Carvalho, economista, e o Sr. José Severino, presidente da AIA. O tema em debate hoje foi baixa do preço do petróleo e estratégias conducentes à diversificação da economia. A todos, muito obrigado. Continuação de muito boa quarta-feira. Estivemos a acompanhar a segunda parte do debate sobre o tema baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Os nossos convidados foram o presidente da AIA, José Severino, o economista Carlos Rosado e o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. Agora você tem o USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. A quarta-feira, a partir das 10 horas, na LAC. Notícias, opiniões, entrevistas, comentários, sugestões e tudo o que interessar ouvir e saber numa boa parceria. Um espaço aberto a membros e interessados. Um espaço da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Porque a fazer rádio nos vamos compreender melhor. Estamos quase a chegar ao fim desta edição do USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Vamos deixar consigo os contactos da USAC para obter mais informações sobre como tornar-se membro da USAC. Basta ligar para os números 934 59 30 31 e 915 39 8408. Repito, 934 59 30 31 e 915 39 8408. São os números da USAC. Agora sim concluímos mais uma edição do programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. E já sabe, o nosso encontro está marcado para a próxima quarta-feira. Até lá, a continuação de uma ótima quarta-feira em companhia da Luanda Antena Comercial. USAC Magazine, revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. USAC Magazine. O espaço que acabamos de ouvir é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola.